André Sanches, agora sim denunciado oficialmente pelo Ministério Público. Aconteceu aquilo que a gente já vinha aguardando e comunicando aqui, mas além disso, a entrada na denúncia de Roberto Gavioli, superintendente atual financeiro do Corinthians. Como é que fica a situação de Gavioli? Como é que fica a situação de André Sanches? O que o Conselho Deliberativo vai fazer e o que a diretoria executiva vai fazer? Quais os próximos passos na Justiça, no Judiciário e também do Ministério Público? Todos os detalhes, os bastidores e do que deve acontecer a partir de agora nesse vídeo que eu conto para vocês depois da vinheta. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Que dia, hein? Que quarta-feira. Mais tarde tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro, aqui pertinho de casa, a partir das 9h30 da noite. A partir das 5h30 da tarde, horário novo, todo o pré-jogo e o clima com todas as informações no Gazeta Esportiva. Estarei presente na Vila Belmiro cobrindo esse jogo ao lado do meu amigo José Paes, todo o time da Gazeta, das 5h30 às 7h, então Gazeta Esportiva, horário novo, hein? Tá bom? Fica aqui o recado para vocês. Só que essa quarta-feira começa já com uma notícia bombástica, importante para o torcedor do Corinthians, porque o promotor Cássio Roberto Concerino, do Ministério Público, representando o Ministério Público de São Paulo, confirmou aquilo que a gente vem trazendo aqui para vocês. Nos últimos vídeos todos eu tenho trazido informações sobre o andamento desse caso, desse processo de investigação do Ministério Público e avisando, olha, o caso do Andrés está muito perto de um desfecho, vai ser denunciado, é a qualquer momento, deve ser neste mês. Ontem, no comecinho dessa madrugada, eu subi esse último vídeo com diversas informações e uma delas era justamente essa, a principal delas, o título, inclusive da thumb aqui no YouTube, era André Sanches deve ser denunciado pelo MP, porque já era informação. Daí, nenhuma grande novidade, que o André Sanches seria denunciado nessa coletiva, nenhuma grande novidade. Mas o promotor trouxe informações relevantes sobre o processo, de que maneira ele chegou a essa conclusão e alguns números e algumas informações importantes que eu quero discutir aqui com vocês, além de Roberto Gavioli. Esse eu particularmente não esperava. Eu achava, imaginava que outros personagens seriam inseridos junto com a denúncia, mas não o Gavioli. Isso me pegou de surpresa um pouco, já explico o porquê disso e o que isso deve acarretar, os motivos pelo qual o promotor tomou essa decisão e já fui atrás de ouvir as pessoas envolvidas, assim como entender o que o Conselho Deliberativo do Corinthians vai fazer a partir dessa informação importante e relevante. Mas antes de tudo isso, eu quero dar uma dica valiosa para vocês, porque aquilo que eu falo sempre aqui, eu não faço merchan por fazer merchan. Eu primeiro preciso entender se a minha dica para vocês ela é valiosa, se ela é realmente útil, se ela é de verdade. Eu não estou falando aqui para enganar ninguém, não estou aqui para enganar ninguém. E vocês estão vendo que eu estou com uma t-shirt da Insider? Pois bem, fiz um teste com a t-shirt da Insider, cobrindo um jogo in loco. E olha, é outra vida. Dá uma olhada nessa dica aí. Mais um exemplo para vocês da grande vantagem de usar uma Insider. Como essa daqui, uma t-shirt, que seja. Por exemplo, estou trabalhando no jogo hoje, tenho que viajar até o estádio, te vem numa van ou vem de carro e tal, e a roupa não está amassada, eu não estou transpirando. E é muito comum também a gente ficar por horas no sol, como hoje. E aí, ó, uma calça da Insider também, para eu ficar à vontade, tranquilo, não ter problema com transpiração, nada disso, e sempre bem trajado. Agora tem uma outra questão, vou dar um exemplo para vocês. A gente quando entra no ar, a gente usa a camisa da emissora por cima de uma outra camiseta sempre. Por que disso? Porque quando a gente faz isso, a gente evita que qualquer suor ou coisa do tipo apareça na televisão. Daí a grande preocupação de usar uma roupa bacana por baixo da camisa da emissora e de preferência uma roupa assim, fria, leve, que vai me deixar à vontade, eu não vou ficar quente, com calor por causa de duas camisetas. Então, quando eu falo para vocês, é porque realmente funciona, é vantajoso, vale a pena. E se você quiser uma Insider, tem o QR Code ou o link aqui na descrição com 12% de desconto da Salazar TV. Então, use aí o cupom Salazar TV no QR Code ou na descrição e aproveite as vantagens de ter uma Insider. Para mim, tá ajudando demais e eu tenho certeza que você também vai curtir. Bora! Insider com cupom da Salazar TV.
Tá aí, meu caro, 12% de desconto para você. Aproveita, pega no QR Code ou aqui embaixo no link da descrição, porque vale a pena. Tô usando agora, usei por baixo da camisa da Gazeta na final da Copa Paulista, um calor danado em Piracicaba. Cara, incrível como ter uma roupa dessa num momento desse ajuda e ajuda demais. Muito melhor do que uma camisa 100% algodão. Fica com duas camisetas, fica quente, enfim. Aí as vantagens para você, aproveita e conheça a Insider. Caso você não conheça, aproveita esse desconto, esse cupom de 12%, tá certo? Bora falar, esse vídeo aqui, ele é exclusivo sobre o caso da denúncia do Ministério Público, tá? Não vou trazer aqui nenhum outro assunto, eu vou falar só sobre esse caso. E vamos, talvez de trás para frente, porque as atualizações não param, eu tô falando com vocês e recebendo mensagem aqui. Então vamos lá, para começar, o André Sanches já está afastado do CORE, do Conselho de Orientação e também do Conselho Deliberativo. Abre aspas para a nota enviada por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Ele enviou uma nota no grupo dos conselheiros que diz o seguinte: prezados conselheiros e conselheiras, boa tarde. Comunico a todos que o conselheiro vitalício André Sanches solicitou a este presidente o seu afastamento temporário do Conselho Deliberativo e do CORE, até terminarem as apurações relativas ao uso do cartão corporativo. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho. Portanto, o próprio André Sanches se antecipou a uma decisão do Conselho. Ele mesmo se afastou do Conselho Deliberativo e do CORE e vai ficar afastado até que tudo seja resolvido na Justiça sobre o caso dele do cartão corporativo. Então, ele já está afastado do Corinthians. Eu iria trazer a informação para vocês de que assim que houve a denúncia eu procurei um monte de gente. Uma delas foi Leonardo Pantaleão, porque ele é o presidente da Comissão de Ética. Ele pode afastar, por exemplo, poderia afastar, por exemplo, o André Sanches com um ofício. É só que isso teria que ser conversado e tudo mais. E conversando com o Pantaleão ficou muito claro para mim de que, olha, havia essa intenção de afastar temporariamente até que o caso fosse resolvido, ou então, de repente, aguardar 10 dias, que é o prazo que a Justiça tem para receber, acatar ou não a denúncia do Ministério Público. Então eles estavam conversando de que maneira iam fazer, mas provavelmente já iriam fazer. O Andrés então decidiu se antecipar e se afastou. Andrés então está afastado dos conselhos deliberativo e de orientação do Corinthians. Também procurei pelo Gavioli, obviamente. Antes, vamos falar aqui porque o advogado do André Sanches enviou uma nota oficial também. O advogado André Sanches, vamos lá, o que ele diz? Tá aqui, ó. Abre aspas. A defesa de Andrés Navarro Sanches, representada pelo advogado Fernando José da Costa, informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado... Não, peraí, eu pulei uma linha, perdão, que eu tô lendo direto do WhatsApp. Informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório, ao qual possui acesso. O teor da acusação só se tornou conhecido após a coletiva de imprensa convocada pelo promotor responsável, que anunciou a denúncia por supostos delitos de apropriação indébita, crimes tributários e lavagem de capitais. A defesa destaca desde já a inépcia da peça acusatória e o evidente excesso na imputação, reiterando que a inocência de Andrés será comprovada ao longo do processo, agora presidido pelo imparcial Poder Judiciário. Tá aí, fecha aspas. Essa é a nota do advogado do André Sanches, que diz então que soube pela coletiva, que isso não havia sido juntado no processo no qual ele tem acesso, reforça que o Andrés é inocente e que, não, cutucada do Ministério Público dizendo que ele não está sendo imparcial, mas é problema deles, e que isso vai ser resolvido agora no Poder Judiciário. Procurei também Roberto Gavioli, que me disse: acho lamentável, mas preciso falar com meu advogado antes de me pronunciar. Você deve entender isso. Claro, obrigado, Salazar. Falei, claro, estamos aqui, estamos à disposição, sempre com o espaço aberto, mas o Gavioli, por enquanto, vai conversar com o advogado dele. De toda maneira, ele está afastado do cargo de superintendente financeiro do Corinthians. O Corinthians soltou uma nota oficial dizendo: o Corinthians informa que afastou de suas funções nessa quarta-feira por tempo indeterminado e principalmente sem remuneração o superintendente financeiro Roberto Gavioli, para que o mesmo possa se defender da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Aí depois ele disse que o Corinthians se coloca à disposição para ajudar no que precisar
precisar junto ao Ministério Público. Enfim, importante destacar, porque tem funcionário que muitas vezes afastado continua recebendo. O Corinthians afastou, ele não demitiu o Gavioli. Ele afastou o Gavioli sem demissão, só que vai deixar o Gavioli afastado sem remuneração. Esse é o destaque para mim da nota oficial do Corinthians. Portanto, como eu disse, estamos indo de trás para frente. Aqui as defesas de André Sanches, a manifestação ao Conselho Deliberativo e também Gavioli, a manifestação da diretoria do Corinthians sobre a denúncia oferecida pelo promotor do Ministério Público. Agora, o que temos? O que temos agora, portanto, dentro do clube, tudo continuou como está. É como eu disse no meu vídeo de ontem, se você assistir o meu vídeo, ele foi publicado hoje, de madrugada, se você assistir, você vai perceber. O Corinthians está ouvindo uma galera lá, o promotor, por exemplo, ele denunciou o Andrés e o Gavioli. Mas eu não duvido e eu tô achando que outros personagens serão inseridos em uma eventual punição do Conselho Deliberativo, porque me parece que eles estão indo por vertentes diferentes. Vamos lá, como eu disse, de trás para frente. O promotor denunciou o Gavioli, porque o Gavioli era o gerente financeiro à época do uso do cartão corporativo do André Sanches. E aí você vai para vem cá. E o presidente do CORE, e o presidente do Conselho Fiscal, e o diretor financeiro da época, eles não eram responsáveis. Eles estão sendo ouvidos na Comissão de Justiça, junto do acompanhamento de Pantalhão, presidente da Comissão de Ética. E eles podem ser punidos no Conselho do Corinthians, sim, independentemente da Justiça. Mesmo que o MP não denuncie, mesmo que eles não sejam inseridos na denúncia posteriormente, eles podem ter problemas dentro do Corinthians. Tá aí um ponto importante para vocês. E essa história está avançando nas comissões, como eu tenho relatado e mostrado na Gazeta Esportiva. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque lá não entrou que aqui não vai acontecer nada. Ponto importante. Segundo, por que então o promotor colocou só o Gavioli e retirou os demais? Ele não descartou a possibilidade de inserir os outros ali, dirigentes ou representantes do conselho que eram responsáveis por essa parte financeira da época. Ele não descartou, mas ele disse que... Mas ele explicou que o gerente é contratado, ele é remunerado, ele recebe. Os outros são cargos voluntários. Eles estão lá para trabalhar, claro, para exercer cada um a sua função dentro das limitações do que diz o estatuto. Só que ele diz, o gerente recebe, os demais não recebem. Palavras do promotor Cássio Concerino. Temos de analisar os elementos de cada integrante. Cada um deles tem os seus trabalhos respectivos, diferentemente do gerente financeiro, que o trabalho dele, na verdade, é fazer aquilo que ele está fazendo no Corinthians. Ele é remunerado para isso. O Gavioli aduziu que o Corinthians não tinha crédito, mas ele parcelou o cartão de crédito. 3 parcelamentos. Se ele autorizava o parcelamento, como é que ele não via o que acontecia na fatura? Então, essa alegação de que, poxa, eu não sabia, eu não via as faturas, eu não sabia o que estava gastando, o que não estava gastando, mas se você fez parcelamento de faturas é porque você viu a fatura, você teve acesso à fatura, você viu o valor, você viu o que tinha lá. Se você topou fazer parcelamento, você tinha esse conhecimento, entendimento do promotor. Órgãos de controle, ele diz que eventualmente pode entrar uma outra omissão qualificada de outra pessoa, mas que o gerente tinha a obrigação de reportar aos órgãos internos. Ele fala muito disso. O Gavioli, ele tinha a obrigação de fazer relatórios, ele era remunerado para isso. Ele tinha a obrigação de fazer relatórios e reportar ao CORE, ao diretor financeiro, olha, tem uns gastos aqui que estão estranhos, era bom você ver isso e tudo mais. E não houve, ele não fez isso em momento nenhum. Na opinião do promotor, para este momento, os presidentes ali de conselho fiscal, de conselho de orientação, o diretor financeiro, eles estão fora disso, porque eles não eram remunerados, eles não tinham essa obrigação, eles tinham que fazer o controle e tudo mais, fazer a fiscalização, mas eles tinham que ser munidos pelo Gavioli dessas informações, para então tomar uma atitude. De repente, vamos imaginar o seguinte, o Gavioli informou e o CORE não fez nada. Opa, o CORE agiu por omissão. É mais ou menos assim que o Cássio Concerino, promotor, entende esse caso, e é por isso que ele decidiu denunciar o Gavioli e deixar os demais, por enquanto, fora desse caso. Não impede que outros sejam inseridos com omissão qualificada, é bom ressaltar. Então, aguardemos para ver se vai entrar mais gente, mas por enquanto, aparentemente, só o Gavioli. Próximo passo sobre esta denúncia. A juíza doutora Márcia Mayumi Okada
Takada Oshiro. É a mesma juíza do caso da Vai de Bet? Ela recebe agora essa denúncia. Essa denúncia ela vai ser avaliada pela juíza. Ela pode alterar a denúncia, ela pode alterar a tipificação da denúncia. O que é isso? É falar, olha, eu aceito a denúncia, mas não é apropriação indébita. Isso aqui é lavagem de dinheiro, sem apropriação indébita. Ou, então ela pode tirar alguma tipificação, ela pode inserir outra tipificação, ela pode alterar a denúncia, aceitar e alterar a denúncia, assim como o próprio promotor pode aditar essa denúncia. Ou ela pode receber e manter do jeito que ela está, receber do jeito que ela está. O que vai acontecer agora? A doutora Márcia, ela tem 10 dias corridos, porque no âmbito criminal os dias não são úteis, são dias corridos. Então ela tem até 10 dias corridos. Ela pode tomar essa decisão amanhã. Ela tem até 10 dias corridos para dizer, olha, isso aqui requer mais investigação, volta para a promotoria. Ou ela pode dizer o seguinte, olha, isso aqui não tem nenhum cabimento, o caso está arquivado, tchau, acaba o caso. Ela nem recebe, nem vira um processo judicial. Ou ela pode pegar e aceitar a denúncia, fazer alterações ou não, mas ela pode aceitar essa denúncia. Se ela aceitar essa denúncia, os denunciados, sejam eles quem for, se tornarão réus, assim como no caso da Vai de Bet, que aconteceu com Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura, Alex Cassunda. E aí essas pessoas se tornariam réus para se defender em processo judicial e buscar a inocência lá num processo judicial. Portanto, nós teremos essa resposta em até 10 dias corridos. Logo, logo, a gente vai saber o que decidiu a doutora Márcia, tá certo? Vamos lá. Sobre os fatos, Dr. Cássio Conserino decidiu que ali há possíveis crimes, porque quem decide isso vai ser a justiça. Ele alega que tem uma possibilidade ali de evidências de crimes de apropriação indébita agravada continuada, conforme eu falei no vídeo de ontem, lavagem de dinheiro e crime tributário, né, uma falsidade ali para cometer um crime tributário. O Andrés por ação, o Gavioli por omissão. Há também pedido de constituição de crédito tributário sobre Andrés, porque essa postura resultaria em um acréscimo patrimonial ilícito. Ele entende que houve apropriações de cartões corporativos de bens constantes nas contas correntes, falsidade de documentos fiscais e tributáveis, com eventual possibilidade de sonegação fiscal lá na frente a ser comprovado. O caso começou em julho de 2025. Ele alerta: a ausência de regramento não indui o uso livre. Aquilo que a gente falava. Quando o Andrés fala, não tem regramento sobre isso, mas o estatuto fala em boa fé, fala que o cartão é do clube, ou seja, ele está ciente de que ele não pode usar o cartão para bens próprios do jeito que ele bem, para fins próprios e do jeito que ele bem entender. Essa é a decisão do promotor sobre o caso. Importante destacar também, vamos lá, ele coloca aqui sobre Gavioli. Tinha o dever jurídico de impedir o resultado. O resultado é o uso de dinheiro do clube para fins próprios. Ele tinha o dever jurídico de impedir o resultado. Ele era obrigado a conferir nota fiscal, obrigado a avaliar fatura, fazer relatório para apresentação aos órgãos superiores internos, como eu expliquei agora. Nada disso foi feito. E Gavioli disse que não tinha o dever de fiscalização, mas ele era remunerado para tal, fazia parte da atividade dele. Aí é uma questão de repente, internamente, o Gavioli não ter aquela força, não ter aquele trabalho, isso ficar sob responsabilidade de outras pessoas, só que para a lei, para o dever jurídico dele, sim, ele tinha essa obrigação. Aí vai a discussão dos advogados que vão brigar lá na justiça. O Gavioli disse que não tinha essa obrigação, que isso era das comissões e dos conselhos fiscalizadores, e o promotor disse que não, disse que sim, ele tinha essa obrigação. Quem está certo e quem está errado? Vamos ter que esperar aí os advogados. Aí eu não sou advogado, não sou juiz, então aguardemos para saber o que vai acontecer nesse sentido. Medida cautelar para afastar Gavioli e André Sanches. Isso foi solicitado pelo Ministério Público, mas nem vai precisar, porque o Corinthians já afastou o Gavioli e o André Sanches já se afastou. Então isso é página virada. Sobre os valores, lembra que eu trouxe aqui a informação dos 190 mil reais? Então, aqueles 190 mil reais, eles foram encontrados, inclusive, pelas comissões internas do clube, antes do Ministério Público, que posteriormente também fez essa averiguação e essa constatação. Os 190 mil reais, se você pegar a lei, ela pede para você fazer a correção pelo período, pelo tempo até os dias atuais, sobre juros e IPCA que estão lá determinados na lei. Segundo o promotor Cássio Conserino, o valor corrigido com todos os juros, IPCA e tudo mais, bate hoje 480 mil reais. Então, não é que foi utilizado 480 mil lá naquela época. 480 mil é o valor de hoje com todas as correções de juros e IPCA. Além disso, ele pede na denúncia, lembra
que os denunciados do caso da Vai de Bet vão ter que ressarcir o Corinthians em 40 milhões de reais, lembra disso? Então, mais ou menos isso, só que numa proporção muito menor. O promotor pede que ele alegue esses 480 mil reais atualizados e corrigidos, e ele pede na denúncia que 75% deste valor seja pago pelo André Sanches ao Corinthians, vítima do caso, na opinião do promotor, por reparação de danos morais, e 75% para Gavioli, por também dano moral, ressarcimento à vítima. Lembrando que há ressarcimento por danos materiais e reparação por danos morais. Do que a gente está falando? A gente está falando que cada um, Andrés e Gavioli, vai ter que pagar em tese para o Corinthians 360 mil reais. Ou eu não sei se cada um 360 mil ou se eles vão ter que rachar esses 75% entre eles sobre o valor dos 480 mil. Ou divide os 360 mil ou cada um paga 360 mil. Não ficou claro isso na entrevista do promotor, vou buscar essa informação. Outra coisa, o André Sanches gastou aqueles 9 mil reais lá em Pipe, Noronha, disse que não sabia, foi lá e pagou depois e falou, não sabia, tá aqui, paguei 15 mil reais com juros, que é o que o clube me mandou. O promotor disse que, na verdade, com os juros corrigidos, aqueles 9 mil reais se tornaram 33.793 reais. Então, que o André Sanches pagando 15 mil não pagou a conta, porque com os juros deveria dar 33,7 mil reais. Outra coisa, sobre esse ato de pagar, para ele amenizar qualquer possibilidade de pena ou de crime, ele deveria ser um ato voluntário. O André Sanches diz que foi um ato voluntário, manda para mim que eu pago. Só que aí o promotor alega o seguinte: o ato de devolução precisa ser voluntário. Agora, depois de 5 anos, só porque saiu na imprensa, isso não me parece um ato voluntário. Palavras do promotor. Para ele, o que o André Sanches fez não é um ato voluntário. De novo, isso é o que o promotor pensa, o advogado do Andrés pensa outra coisa. Vamos ver o que cada um acha. Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Estou trazendo as informações para vocês. Um dado importante aqui, a história da compra do relógio na Gaster, informação revelada pela Gazeta Esportiva por mim. Essa história do relógio, que o Andrés disse que comprou para alguém, da CBF e tudo mais, não se sabe até hoje quem foi o destinatário desse relógio. Isso para o promotor é um problema. Bom, você não pode dizer que deu para alguém, para quem? Como que você prova que deu para essa pessoa e não pegou para você? Essa é uma alegação do promotor. E a outra, aí vem um agravante contra o André Sanches. Ele vai lá e compra o relógio com o cartão corporativo. E a nota fiscal saiu no nome dele. Se comprou o cartão corporativo, a nota tem que estar no nome do Corinthians, não no nome da pessoa física André Sanches. Esse é um dado muito importante que foi garimpado aí durante essa investigação. Que mais? Gente, basicamente ele fala, o valor não é tão, né? Se você falar, 190 mil, que agora é 490 mil, não estou falando de milhões, R$1.000 em 3 anos, isso não é nada. O Corinthians tem quase 3 bilhões de dívida. Tem gente que fala assim, o Andrés deve ter subtraído valores muito maiores que esse. Isso aqui é o que se tem hoje como indício de prova dentro do Ministério Público. Por isso que o promotor bateu muito na tecla de, abre aspas, trata-se do desvalor da conduta, do desvalor da atividade, não do valor em si. O resultado é importante, mas é um detalhe. O que ele chama de resultado é o valor envolvido em tudo isso. Como que diz assim, cara, o valor não é alto, realmente não é, mas é um valor, o ato é mais grave do que o valor em si. É essa a decisão e a conclusão do Ministério Público. De mais importante, acho que é isso, acho que eu deixei claro qual foi o resultado aqui da investigação do Ministério Público. Agora vai para a Justiça, vamos aguardar e ver o que a Justiça vai definir sobre isso. Tem muita gente que diz que o promotor cometeu uma série de nulidades, que ele não poderia ter tomado algumas atitudes que ele tomou, que ele não poderia ter feito do jeito que ele fez, enfim, que não há ali elementos comprobatórios de que houve alguma subtração, alguma apropriação indébita. A própria promotoria, ela deixa claro, inclusive na denúncia, que ela não tem certeza se há apropriação indébita. Há, na opinião deles, indícios de uma possibilidade de que haja. A Justiça agora tem esse caráter de fazer essa avaliação se realmente, olha, eu acho que sim, vamos aceitar a denúncia e ver lá na frente no processo. Eles podem ser culpados ou inocentados, mas vamos ver no processo. Lá a gente se resolve. Todo mundo se resolve lá no processo. Vamos, defende, apresenta, mostra, chama testemunha, vira um processo normal. É isso que a gente vai ter que averiguar. Porque há dúvida até da própria promotoria de onde enquadrar na lei criminal, estes atos do André Sanches e do Gavioli. Então aguardemos.
Por enquanto, ele coloca a possibilidade de crimes sobre apropriação indébita agravada continuada, lavagem de dinheiro e crime tributário. A justiça vai concordar com isso ou não vai concordar com isso? A defesa do Andrés acha que não vai concordar. O promotor acha que tem elementos para que a justiça sim aceite a denúncia. Deixa aqui nos seus comentários o que você pensa disso e aguardemos porque continuaremos em cima do assunto. Sobre Duílio Monteiro Alves, ele também reforçou aquilo que eu vinha falando aqui. A investigação está dividida em 6 partes, né? André Sanches, cartão corporativo e notas. Duílio Monteiro Alves, cartão corporativo e notas. Augusto Melo, cartão corporativo e notas. Começou de trás para frente, André Sanches, cartão corporativo. Agora ele vai avançar, vai para o Duílio, no Duílio e depois para o Augusto Melo. Do Duílio, segundo ele, tem 8 caixas lá, uma série de documentos para ele avaliar. Vai fazer a avaliação. O caso do Duílio é bem diferente, deve pegar muito mais sobre as notas do mercadinho e tudo mais. E tá na cara que ali vai ter problema e vai pegar para alguém. Dia 23 agora o Carioca, o ex-motorista e segurança do Duílio, será ouvido. Ele que foi o responsável por fazer aquelas compras. Vamos saber para que caminho vai. O caso do Duílio é bem diferente porque ele é mais focado na questão das notas do que propriamente no cartão corporativo. E o Duílio, diferente do Andrés, não admitiu nenhum gasto para fins pessoais e, além disso, o Duílio alega que se houve alguma coisa errada e, de fato, o Corinthians ter feito pagamentos indevidos na gestão dele, ele alega que não tinha conhecimento disso, de que isso foi feito sem a anuência, concordância e conhecimento dele. Essa alegação dele, e aí vai da Justiça ou do Ministério Público provar, mostrar, evidenciar, de repente, na verdade, que sim, ele sabia, ele tinha conhecimento, ele praticou cegueira deliberada, que também é um ato penal. Então, assim, foi cegueira deliberada ou não, ou ele não sabia. Nós temos um caso na política nacional, na época do Mensalão, quando o Lula não teve nenhuma punição naquele caso por entender que fizeram muita coisa nas costas dele sem o conhecimento dele e ninguém conseguiu provar que ele sabia daquilo, por isso que não pegou nada para ele, pegou para tanta gente. Então, é mais ou menos assim que deve caminhar o caso do Duílio Monteiro Alves, mas eu tenho a informação que o caso do Duílio Monteiro Alves vai ficar para o ano que vem. A conclusão do caso do Duílio Monteiro Alves não deve ser nesse ano. Esse ano, só o caso do Andrés. O do Duílio começa agora a intensificar essas investigações e para o ano que vem o promotor Cássio Conserino deve chegar com alguma resolução sobre esse caso do Duílio. Portanto, fica claro, o caso do Duílio para 2026, para 2025 a gente não deve ter grandes novidades, a gente deve ter o andamento das investigações. Tem uma história importante, o promotor falou também sobre uma informação revelada aqui pela Gazeta Esportiva, aqui pela Salazar TV, eu falo pela Gazeta, falo pela Salazar TV, você viu aqui, você leu na Gazeta, enfim, sobre... Lembra quando eu falei que no dia 26 ou dia 29 de setembro, acho que foi isso, ele deu 10 dias para o Corinthians explicar, olha, constatei esses gastos aqui do André Sanches. Tinha algum evento? Tinha algum evento da presença do Corinthians? O que aconteceu nesses dias para ele fazer essas viagens, gastar aqui com drogaria, com isso, com aquilo? E o Corinthians não respondeu. Lembra que eu coloquei na nota que o Corinthians não teria como responder, que foi pego de surpresa, que não teria controle sobre aquilo? Pois bem, ele falou sobre isso na coletiva e isso foi mais um elemento para dizer, olha, o Corinthians não justificou, o Andrés também não, eu tenho o gasto aqui, não sei para quem foi, porque não tenho destinatário desse gasto. Clínica tal. Para quem? Foi para o Andrés? Foi para o vizinho do Andrés? Para o amigo do Andrés? Para quem foi esse gasto com o cartão corporativo do Corinthians? Ninguém sabe. Teve evento do Corinthians nesse dia lá, nesse lugar? Ninguém sabe. Então, usou o cartão, não tem comprovação de nada para quem, como, por quê? Pau. É mais ou menos assim que o promotor está agindo em cima do que ele conseguiu colher aqui de informações. Aí você me diz, e agora? Depois de explicar que eles estão afastados e tudo mais, eu não tenho nenhuma dúvida que o caso vai continuar correndo nas comissões, pelo que eu estou sabendo, e dentro das comissões internas, eles vão aguardar para ver o que a justiça vai dizer, porque falta muito pouco tempo, 10 dias corridos, contando a partir de hoje, porque ele ofereceu a denúncia ontem. Com isso, daqui a 10 dias, ou até 10 dias, a gente vai saber, o Andrés vai virar réu, o Gavioli vai virar réu ou não vai virar réu. Se eles virarem réu, porque a justiça pode virar, gente, isso aqui não tem nenhum cabimento, tchau, eles voltam à vida normal. Agora, se eles virarem réus, o Gavioli vai deixar de ser afastado para ser um demitido, e o André Sanches, se virar réu, o caso dele vai, obviamente, andar dentro do Corinthians, e aí, muito provavelmente, Leonardo Pantaleão vai ter que fazer um parecer para o Conselho Deliberativo, muito provavelmente, eu acredito, uma opinião minha, né? Não posso falar que é sugestão, porque não é sugestão, é uma opinião minha. Se o Andrés virar réu, muito provavelmente o parecer do Leonardo Pantaleão vai ser de expulsão. Acredito eu, imagino eu. E aí vai para o Romeu Thuma Júnior, que vai pegar aquilo, vai mandar para o plenário do Conselho e dizer, e aí, gente, vocês concordam? Expulsão ou não expulsão? Expulsão ou advertência? Expulsão ou suspensão? Vai para o Conselho e é o Conselho Deliberativo que vai decidir se ele tem que ser expulso ou não do Corinthians. Esse eu acredito que seja o andamento caso o André Sanches se torne réu, neste caso,
dos cartões corporativos do Corinthians. Portanto, aguardemos, vamos ver como é que eles vão agir sobre isso. Opa, eu estou falando com vocês e acaba de chegar uma outra nota, agora uma nota do Conselho Deliberativo do Corinthians. Vamos lá. A presença do Conselho Deliberativo do Corinthians informa, está informando sobre o afastamento do Romeu, mas tem mais. Esclareço que o afastamento foi escolhido por mim sem necessidade de deliberação do plenário. Peraí. André Sanches pediu o afastamento, onde tem posição de conselho por tempo indeterminado. Esclareço que o afastamento foi pedido por mim, sem necessidade de plenário. Então olha, aparentemente foi o Romeu Tuma Júnior que solicitou que o Andrés pedisse esse afastamento. Informo ainda que Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo dará seguimento à apuração do caso do uso do cartão corporativo, ouvindo inclusive os ex-diretores e presidentes dos órgãos fiscalizadores do clube à época das gestões de 2018 para cá. Atenciosamente, o Romeu Tuma Júnior. Ou seja, o Romeu aqui está confirmando tudo que eu passei aqui para vocês sobre o andamento interno dentro do Corinthians e o fato do Andrés ter se afastado. E aqui, pelo que ele disse, foi um pedido do próprio Romeu para que ele fosse afastado. Então é isso. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Deixa eu pensar. Acho que não. Muita informação para vocês aqui. Tudo batendo. É gostoso para o jornalista quando a gente vem informando. Pô, nas últimas semanas a Gazeta fez umas 3, 4 matérias, eu acho. Eu informando aqui sobre os casos, sobre os 50 despesas, 190 mil, o valor tem que ser corrigido, pedindo ao Ministério Público para justificativa do clube que não recebeu, já avisando, o caso do Andrés está em desfecho, vai ser nesse mês, está perto, deve ser denunciado, está ciente que vai ser denunciado. Cara, tudo aquilo que eu vinha informando aqui, assim como aconteceu no caso da VaiDeBet, tudo aquilo que eu vinha informando aqui, pau, bateu. Isso para mim é o meu prazer, quando o trabalho jornalístico está na linha correta. Inclusive sobre a apropriação indébita, que eu falei também com antecedência, que deveria pegar nesse caso. Pegou mais uma vez, apesar da dúvida da promotoria, que eu também relatei para vocês que eles estavam em dúvida. E, mas você não falou lá atrás? Não falei, que fique claro mais uma vez. Não é porque tem um monte de acéfalo aí que não entende, que não compreende o que a gente fala que seja verdade. Então, veja pela sua ótica, não sai ouvindo aí que tem gente aí que não quer entender ou tem incapacidade de entender o que a gente fala e escreve. A época da apropriação indébita foi um questionamento apenas ao Leonardo Pantaleão, que eu trouxe aqui foi uma resposta dele, não era uma opinião minha, e a resposta dele que era só pelo motivo pelo qual ele não tinha feito boletim de ocorrência. Não era que o Pantaleão disse que não houve apropriação indébita. O Pantaleão disse que naquele momento ele não tinha elementos ainda para a apropriação indébita que justificassem um boletim de ocorrência. Era isso, simples assim. A apropriação indébita poderia aparecer, ele falava isso, pode aparecer a apropriação indébita, mas ainda não. O que nós temos ainda não tem. A gente precisa entender, o clube chegou a cobrar ele, não cobrou, ele não pagou, o clube precisava entender. O promotor agora, com uma série de elementos, chega a essa conclusão e mesmo assim ainda sob dúvida. Então percebe como que são as coisas? Pois bem, tudo se confirmando como a gente tem trazido aqui. Agora é aguardar. Se aguardar, no caso do cartão corporativo do Andrés, não tem mais segredo. Igualzinho o caso da VaiDeBet do como é que chama? Do Augusto Melo. Aguardar para ver se a justiça vai acatar. E se ela acatar, ele vira réu. Se ele virar réu, muito provavelmente vai ter sugestão do Conselho, da Comissão de Ética pela expulsão dele. E aí, meu caro, é votação no plenário. E tudo isso vai por água abaixo, vai para outro rumo, caso a justiça não aceite a denúncia do... tem uma coisa importante aí, uma denúncia do Ministério Público. Uma coisa importante aí vamos imaginar o seguinte, André Sanches é expulso pelo Conselho Deliberativo, está expulso do Corinthians, já falei isso aqui em outro vídeo. O caso dele, ele vira réu, ele é expulso do Corinthians e lá na frente ele é inocentado no processo judicial. Aí, a causa da expulsão perde efeito e aí ele pode solicitar o retorno ao Corinthians, ele voltaria a ser sócio do Corinthians, não sei se como conselheiro vitalício, provavelmente sim, caso ele consiga provar a inocência dele no processo judicial. Então, para saber se uma eventual expulsão do Andrés vai ser de fato ad eterno, a gente só vai ter essa certeza depois do caso transitar em julgado. Importante vocês saberem disso. Vocês sabiam disso? Por isso que eu falo, aqui não tem lado A nem lado B, não tem tristeza nem euforia, aqui é informação. Então sigam a Salazar TV, se inscrevam aqui na Salazar TV, acompanhem, porque aqui vocês estarão sempre muito bem informados. E agora continuemos averiguando como é que vai ser o andamento dentro das comissões internas e o que a Justiça vai decidir sobre a denúncia do Ministério Público. Coloca aqui nos seus comentários e vambora, porque já eu tô indo pra Vila Belmiro, que hoje tem Santos e Corinthians. Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.